Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Que Deus abençoe poderosamente quem me ouve. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje. Hoje, dia 20 de fevereiro. E exatamente há um ano atrás, eu estava pregando a primeira mensagem no canal. Estou muito feliz. O Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu estou muito feliz, irmãos. É motivo de muita alegria mesmo caminhar com vocês, compartilhando o pão, compartilhando o vinho e crescendo junto com o Senhor, para que nós possamos, através sempre da palavra dele, trazer ensinamento e trazer crescimento à nossa vida espiritual, que na verdade é a mais importante. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado aí por quem tem se inscrito e quem tem confiado aqui nesse simples mensageiro. Que Deus abençoe. Mas vamos lá, vamos para o que realmente interessa. Gostaria de meditar com vocês em uma breve palavra, sempre por intermédio da palavra do Senhor. O texto para nossa breve conversa está justamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1, diz assim: Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado, quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Quero repetir isso, irmãos. Chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Creio que vocês já identificaram, mas eu vou contextualizar bem rapidamente. É o nascimento do Mestre, é o nascimento do Rei, é o nascimento do nosso Senhor, é o nascimento do Deus vivo aqui na terra, Deus se manifestando, tabernaculando entre nós. Eu quero repetir isso, tabernaculando entre nós, ou seja, ele se fez carne. O nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, resolveu passar um tempo conosco, em carne e osso, e o nome dele é Jesus. Ele escolheu Maria e José para que adivinhe-se essa dádiva, que para nós, até hoje, é motivo de muita alegria, é motivo de nós nos regozijarmos, porque a morte, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus oferece para nós enormes dádivas, uma da qual dela é que nós podemos ser ouvidos pelo Pai, e Ele nos ouve dentro do nosso quarto ou em qualquer momento de tribulação. Outro é o perdão dos nossos pecados, e o maior de todos é a vida eterna, que nós estaremos com Ele. Mas vamos trazer para os nossos dias, vamos justamente contemporalizar, ou seja, fazer as aplicações pertinentes daquilo que é esse texto, trazendo para a nossa vida. Começa falando assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou recenseamento em todo o Império Romano. Irmãos, eu quero aqui falar um pouco sobre isso, porque naqueles dias, ou naquele dia sempre, quando a palavra de Deus traz isso, expressa algo muito importante ou algo de suma importância, um acontecimento movido pela mão de Deus. Naquele dia, o dia do Senhor, naqueles dias. Então, tudo isso aponta para um mover do céu na terra. Eu quero repetir, aponta para um mover do céu na terra, e muitas vezes nós passamos desapercebido. A informação é que o imperador Augusto, também chamado Otávio, decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Apesar dele ser imperador, naquele tempo o governo era feito por um senado, ou seja, um conjunto de homens, e eles nomearam um imperador que falava em nome desse senado. Qual era a finalidade, irmãos? Qual era a finalidade desse recenseamento? Nada mais, nada menos do que arrecadação tributária. Irmãos, parece bem comum aos nossos dias de hoje, mas quando nós olhamos para isso e às vezes até pensamos mais tributo, mas nós nem pensamos que às vezes por trás daquilo há um agir de Deus. Então eu quero citar para vocês Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero repetir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, meu irmão? Você ama a Deus, minha irmã? Então tudo que você está vivendo, mesmo que seja ruim, mesmo que pareça injustiça, mesmo que traga um enorme prejuízo, está cooperando para o seu bem. Às vezes nós pensamos que tudo está cooperando para que nada coopere para o nosso bem, mas está cooperando sim. Deus faz cooperar. Algumas versões falam que Deus faz cooperar. Bom, e no versículo 2 fala: esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Irmãos, e eu quero trazer aqui algo bem real sobre a nossa vida. Às vezes nós pensamos, às vezes nós somos movidos por ilusões. Quirino, ele era governador da Síria, e nós precisamos entender por quê. Lucas, além de bom médico, além de um bom médico, ele era um exímio historiador. E o que quer dizer isso, Alisson? Ele faz questão de plantar essa mensagem entre os versículos, para justamente datar o tempo que estava tudo ocorrendo. Tá, Alisson, e o que tem a ver com ilusão isso? Vamos lá. Esse Quirino, ele governou a Síria justamente entre 6 e 4 antes de Cristo. E nós sabemos que o mundo, ele é dividido em 2 tempos, antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Teoricamente, nós deveríamos entender que o marco zero seria o ano que Jesus nasceu, mas não é uma verdade. Então, nem tudo que sabemos, nem tudo que os outros nos falam é verdade, nem tudo que passa na mídia é verdade, nem tudo o que estão dizendo por aí é verdade. Só há uma verdade eterna que nós sabemos. Essa verdade é apoiada justamente por Flávio Josefo, que depois da Bíblia foi o maior historiador de Israel. A Bíblia se apoia muito nos livros de Flávio Josefo. Então nós precisamos entender isso. Eu quero ler com vocês um versículo que traz bastante alento ao meu coração. Está no Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, versículo 37, fala assim: desvia, meu Senhor, desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da palavra. Desvia meus olhos de coisas inúteis, restaura-me pelo poder da sua palavra. Ou seja, irmãos, a restauração e tudo que é inútil, tudo que não é verdadeiro, tudo que é fútil, tudo que não vai trazer edificação, está fora da palavra. Então, para que nós tenhamos uma restauração completa, é necessário nós estarmos atentos a isso. Sei que são pequenos detalhes, sei que às vezes pode não causar diferença, irmãos, mas causa. Uma simples informação pode trazer um enorme alento. Eu lembro quando eu era pequeno, para vocês verem como a mídia governa assim, a questão da mente da maioria do povo. Eu lembro que uma vez eles mandaram colocar uma garrafa d'água em cima do padrão, que era para evitar que o raio... Irmão, fisicamente, quimicamente, comprovado que isso não surte efeito nenhum. O que eles queriam fazer era saber o poder deles de abrangência sobre as pessoas, ou talvez até evitar um recenseamento, uma pesquisa popular, pagar uma pesquisa popular. E o resultado disso foi que todo mundo colocou quem tem mais de 30 anos aí, 35, vai lembrar disso, colocou uma garrafa PET de água, cheia de água em cima do padrão de energia. Bom, vamos voltar. Fala assim, ó, e isso acontecendo, irmãos, o que aconteceu? Movimentou o cenário. Todos voltaram para a cidade de origem para se registrar. Irmão, eu quero dizer, Deus mexe peças no tabuleiro para te abençoar. Deus tem capacidade de mexer, de mudar, alterar cenários. Deus tem a capacidade de tirar o sono de um rei, tirar o sono de um ímpio para te abençoar. Sim, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tem a capacidade, Ele tem toda a autoridade e poder para fazer essas coisas. Precisamos entender e crer nisso. Eu gosto de um versículo, a oração de Ana, logo depois que ela se encontra grávida, ela ora ao Senhor e ela faz uma oração belíssima, mas eu quero separar um versículo que está justamente em 2 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 6. No meio da oração dela, ela declara: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha
e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas, ergue o pobre, ele o faz sentar, e com os príncipes ele lhe dá um lugar de honra. E eu quero dizer para você, meu irmão, que eu creio que eu estou pregando, minha irmã, para pessoas justamente que não têm entendido nada, porque o Senhor começou a mudar as coisas de lugar. De repente, estava indo tudo bem, começou a faltar dinheiro no banco, de repente estava trabalhando e o patrão, sem mais nem menos, chamou para a sala de reunião, até te elogiou, falou que você era um bom trabalhador, mas falou, agora não dá mais, nós precisamos cortar gastos. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido ao extremo da necessidade. Bom, eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, que o Senhor, Ele está mexendo as peças no tabuleiro. E na final das contas, isso é um processo, e Ele está fazendo isso tudo para te conduzir à honra. Mantenha a fidelidade ao Senhor, mantenha os olhos no céu. Ele tem poder de fazer essas coisas. E às vezes, quando Ele faz isso, causa um enorme desconforto em nosso coração, causa uma enorme percepção, e às vezes a gente até pensa que Deus não nos ama. Eu quero te falar, meu irmão, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de tudo. Apenas acalma o coração. Por quê? Olha só, agora vai entender o porquê. No versículo 4 fala, por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, da Judeia, da terra natal de Davi. Irmãos, por esse simples motivo de tudo isso que estava acontecendo, José, que era a família escolhida, José e Maria, ele viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém. Irmãos, para que isso? Olha, aqui é bom demais, irmãos. Para cumprir uma antiga promessa. O profeta Miqueias, eu quero ler com vocês, Miqueias capítulo 5, versículo 2, para vocês entenderem e contextualizar. Eu creio que eu estou pregando para pessoas, e que Deus está falando aqui com uma pessoa que tem uma promessa antiga, que até se esqueceu. Há uma promessa que ela nem dava mais bola e pensava que nem aconteceu. O Senhor vai começar a alterar o cenário justamente por causa disso, para que essa promessa se cumpra. Talvez você tenha desistido, mas eu quero te falar, o Senhor lembra-se de todas as orações, todas, Ele não se esquece nenhuma. E se há uma promessa que Ele apegou, que Ele resolveu lutar por você, mesmo que você tenha desistido, Ele tem o poder de cumprir. Olha o que diz em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias, meus irmãos, viveu na época logo do período babilônico, do exílio babilônico, naquela época ali, entre 700 e 600 a.C. Antes de Jesus nascer, ele declarou, mas você, ó Belém Efratá, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são de um passado distante, sairá de você em meu favor. Irmãos, o reinado eterno de Davi, ali seria a origem, ali deveria se cumprir. Ali nós vemos a mão poderosa do Senhor agindo em favor de todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, você não está entendendo nada, meu irmão, você não está entendendo nada que está acontecendo. O Senhor está mexendo as peças no tabuleiro e parece que nada está cooperando, mas o Senhor vai cumprir uma promessa antiga na sua vida. O Senhor está prestes a cumprir. Olha, e é impressionante porque Ele move pessoas boas também. Eu gosto dessa parte, desse versículo 5, fala assim, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Irmãos, para ser os pais terrenos do Jesus 100% homem, teriam que ser pessoas escolhidas, vamos falar, a dedo, que suportariam um processo tremendo. Às vezes, o milagre é um homem bom de humilde coração. José era um homem temente a Deus, meus irmãos. Maria era uma mulher temente a Deus. Eu quero dizer para vocês, Maria teve que enfrentar aceitando, porque o anjo apareceu para ela primeiro, então ela teve que enfrentar a opressão do sistema, e José também. Por quê? A Maria corria o risco de ser apedrejada, se José resolvesse largar ela. Por quê? Porque ela ia ser acusada de adultério.
uma vez que naquela época nem se engravidava, assim, haveria um prejuízo, eles estariam assumindo um risco muito grande. E José, obediente a Deus, o anjo lhe apareceu no sonho, resolveu ficar com Maria, a pedido do Senhor. O Senhor lhe apareceu em sonho e falou: José, o que tem em Maria, o que Maria está gerando é algo do meu espírito, é algo da minha parte. O próprio Deus falou para ele. Então Deus, ele une propósitos. Sim, nós vemos no caso de José e Maria uma clara união de propósito. Maria virgem, e nós sabemos que durante o coito sexual que é produzido a vida, meu irmão, que abre o portal do mundo para que o espírito ingresse em um corpo e venha. E ela precisava ser virgem e precisava ter, olha só como que, sabe, as nuances, os detalhes, os pequenos detalhes disso é poderoso. E precisava ao mesmo tempo ser um homem obediente, justo e temente a Deus. E um detalhe, descendente do rei Davi, por causa da promessa que Deus tinha feito a Davi. Então estava tudo convergindo para que Deus estava alinhando um cenário de maneira poderosa para que tudo convergisse, para que a promessa se cumprisse para todos. E ele precisava de homens, justamente uma mulher temente a Deus, que enfrentasse as circunstâncias difíceis. Noiva fala de prometida em casamento, era como se já fosse casada. A palavra noiva aqui, introduzida, sua noiva. O José talvez teria pagado até mesmo ali um dote que era pago. As famílias se compromissavam da Judéia, e aquilo ali era um costume judaico, logo na infância. Então eles enfrentaram barreiras familiares, por amor um ao outro, por amor a Deus, enfrentaram barreiras sociais, enfrentaram, meu irmão, tudo e toda a guerra. Eu creio que foi grande. Mas eu gosto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, porque Paulo, no versículo 11, fala assim: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E eu estou pregando para pessoas que o Senhor está ensinando a ficar contente. Olha, eu aprendi a estar contente na escassez, mas também fartura. Eu aprendi a estar contente quando sou humilhado, mas também quando sou honrado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que o processo está promovendo em nós, e depois através de nós, em nós e através de nós. Então acalma o coração, acalma. Deus está convergindo, sabe? Olha, o milagre é um homem bom, de humilde coração, que cuida da sua esposa. O milagre é uma mulher que é temente a Deus e resolveu ficar com ele, porque ele tinha uma descendência que vinha da parte do Senhor. Olha, um lutou pelo outro, para que pudessem ficar juntos, para que pudessem cumprir o propósito do Senhor, para que o Salvador pudesse vir. E olha que coisa gloriosa. E aquela família, meus irmãos, ela foi escolhida e ela deveria atender a esses requisitos. Agora fala assim, estando eles ali, chegou a hora do nascimento. E todo mundo gosta dessa parte. O bebê, chegou a hora de nascer o bebê. E sempre quando fala de um nascimento, irmão, fala justamente daquilo que envolve. Todos nós estamos gerando um bebê. Todos nós estamos gerando um milagre. Todos nós estamos gerando, sabe, o tempo de Deus. Isso aqui fala de um tempo de Deus para as promessas que Ele fez para pessoas mais recentes. Ele cumpre promessas antigas, mas Ele cumpre também promessas. Estou pregando para pessoas que têm passado e vivido um duro processo e não entendem nada que está acontecendo. E mesmo assim não conseguiram desistir, mesmo diante de tantas adversidades da vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, fala que há tempo de plantar e que há o tempo de colher, que há sim o tempo de prantear, mas que há também o tempo de dançar. Olha, Cantares 2, versículo 10, fala que o tempo de cantar, ou talvez o tempo de dançar, chegou. É o tempo em que o neném nasceu, é o tempo de promessas mais vívidas. Olha, o Senhor faz formoso todas as coisas ao seu tempo, então espera. E é importante ressaltar aqui, porque eles não desistiram, irmãos. Por quê? Quando Maria ficou grávida, eu gosto dessa parte, porque ela recebeu a promessa do anjo, e a palavra fala que ela foi envolvida pelo poder do Altíssimo, ficou grávida de Jesus Cristo, ou seja, do Filho, produzido pelo Espírito. Então, irmão, o que estava acontecendo? Deus a fortalecia por fora, ela estava gerando o filho, teve o rei na barriga, e
ficou grávida do Espírito, uma ação do Pai, do Filho e do Espírito. E isso fala justamente de todos os milagres. E é por isso que você não desistiu, meu irmão. É por isso que você não desistiu, minha irmã. E você não veio até aqui para desistir agora, não é verdade? Está quase lá. Olha, chegou a hora de nascer o bebê. Olha, e eu gosto dessa parte final, e agora nós vamos terminar. Nós vamos terminar, irmão, porque fala de um cuidado extremo do Senhor. Fala assim, ó, ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou na manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Às vezes, quando nós pensamos que quando o milagre está chegando, vai dar tudo certo, né? Olha, Jesus veio, irmãos, e o lugar onde ele nasceu, a manjedoura não era dele. A cruz que ele carregou não era dele, e nem o túmulo que ele foi enterrado era dele. E ele fez questão que tudo fosse assim, para mostrar para nós como que Deus cuida de tudo. E esse pano envolvido fala justamente de um cuidado. Jeremias, quando foi lançado ao poço, quando foram tirar ele do poço de lama, a palavra fala que um eunuco lançou e pegou os panos velhos e colocou debaixo do braço, justamente para tirar ele sem ferida. E eu quero declarar, meu irmão, para você, minha irmã, que Deus vai te tirar do processo sem ferida nenhuma. Esse pano fala do cuidado de Deus, e mesmo que a manjedoura fala de um lugar adverso, um lugar que não é preparado, mesmo que não haja lugar na hospedaria, a hospedaria aqui também fala de que talvez os familiares não tenham um quarto de hóspede para hospedarem elas, já que Belém era uma cidade pequena e provavelmente não teria hospedaria mesmo que ninguém lhe oferecesse apoio, Deus já tem tudo preparado para que o teu milagre aconteça. Eu quero repetir, Deus tem tudo preparado para que o teu milagre aconteça. Eu quero terminar lendo com vocês Oséias capítulo 12, capítulo 13, versículo 4, fala assim, ó: mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra muito seca, naquela terra de calor ardente. Eu cuidei de vocês, e Ele tem cuidado para que tudo aconteça nos mínimos detalhes. E às vezes nós deixamos escapar isso, às vezes não percebemos, mas Ele está cuidando de tudo. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Eu gosto desse louvor. E esse louvor, ele fala justamente que às vezes nós ficamos apreensivos e temerosos com tudo que está acontecendo. Um momento de milagre sempre é um momento de muita pressão. Mas o Senhor Deus, Ele tem um mistério com cada um de vocês, meus irmãos. Sabe qual que é o segredo? Se apegar a Ele. Se apegar a Ele. Ele que é capaz. Oséias fala, ó: reconhecerão nenhum outro Deus além de mim. Não há outro além de ti, Isaías fala. Não há outro que tenha a capacidade de salvar. Sabe por quê? Que você já tentou e não conseguiu, com as suas próprias forças, fazer um milagre? É porque Ele quer, Ele mesmo, lhe entregar um milagre assim, na sua mão. Então suporta o processo, suporta tudo que você está vivendo, porque no final desse processo tem milagre. Que Deus abençoe os irmãos. Lembrando, Ele tem uma recompensa para o teu sacrifício. A paz do Mestre. Tchau, tchau.